Olá meus amigos, minhas amigas, hoje nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o vinagre de maçã e para mim a utilização do vinagre de maçã é a mudança mais simples que você pode fazer na sua saúde e que já pode começar a ter mudanças, benefícios. Você pode se sentir melhor, ter vários benefícios que a gente vai explicar aqui hoje. Então, preste atenção nesse vídeo que eu vou explicar por que ele é tão bom para a saúde, quais são os principais benefícios que o consumo do vinagre de maçã pode trazer para a sua saúde, mas ele também tem riscos. Então, nesse vídeo eu vou explicar também quais são os riscos, quem tem que ter cuidado com o vinagre de maçã, quais são os medicamentos que você pode estar usando, que ele interfere e pode ser perigoso. Como escolher um vinagre de maçã de qualidade? A gente tem muitas marcas e algumas não são de qualidade, não vão te ajudar a melhorar a sua saúde. E eu vou falar também como você pode começar a utilizar o vinagre de maçã, incorporar essa rotina na sua dieta. Eu sou o Dr. Gabriel Azini, então se você gosta de conteúdo de saúde, acha que esse conteúdo de saúde pode te ajudar, eu quero a sua ajuda para a gente conseguir alcançar mais pessoas. É só curtir aqui embaixo, tem um botãozinho assim que você clica e você curte o vídeo e mostra para a plataforma que você está assistindo, seja YouTube, Facebook, Instagram, que esse conteúdo é um conteúdo interessante, que ele começa a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Peço a sua ajuda para a gente poder alcançar mais pessoas nesse canal. Tá bom? Então por que ele é tão importante para a sua saúde? Por que o vinagre de maçã é tão importante? Ele é rico numa substância chamada ácido acético. O ácido acético, alguns estudos em laboratórios mostraram que ele mata até 90% das bactérias e dos vírus. Então, vírus que causam gripe, infecções bacterianas também. Então, muito importante o vinagre de maçã por ser bactericida, ele mata a bactéria. Então, quando você come algum alimento, mesmo que esse alimento esteja contaminado, a chance dessas bactérias te infectarem vai ser menor, porque o vinagre de maçã já mata bastante quantidade dessas bactérias. Outro benefício é o emagrecimento. Ele é muito bom para auxiliar no emagrecimento. E um estudo muito interessante feito no Japão fez o seguinte: pegou mulheres obesas e elas tomavam, antes das grandes refeições, 500 ml de água, meio litro de água, com 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. E o outro grupo tomava 500 ml de água com 2 colheres de sopa de uma substância com gosto muito parecido com vinagre de maçã, mas que não continha o vinagre, não continha o ácido acético. E o que eles notaram? O grupo que tomou as 2 colheres de vinagre de maçã antes da refeição teve um emagrecimento 2 quilos maior do que o grupo que tomou o placebo, a substância que imitava o vinagre, mas não era o vinagre, mostrando os benefícios dele também para o emagrecimento. E por que ocorre grande parte desses benefícios do vinagre de maçã? Ele é excelente para o controle da glicemia. Glicemia são os níveis de glicose dentro do nosso sangue. O ácido acético contido no vinagre de maçã, ele é hipoglicemiante. O que é hipoglicemiante? Diminui os níveis de glicose no seu corpo. E como que ele diminui? Ele aumenta a sensibilidade do seu corpo à insulina. Então, quando a gente come, o nosso pâncreas, que é um órgão aqui no abdômen, libera a insulina na corrente sanguínea, só que se essa insulina não está fazendo efeito nas células, você começa a aumentar a sua glicose. Então, o vinagre de maçã aumenta a sensibilidade à insulina. E tem um estudo muito interessante que mostrou que quando você utiliza o arroz, que é um carboidrato, junto do vinagre de maçã, ele diminui o índice glicêmico do arroz. Ou seja, você come arroz, que tem carboidrato, tem glicose, ele aumenta seus níveis de glicose. Quando você come o arroz com vinagre de maçã, ele aumenta mais 35% menor do que quando você come o arroz puro, sem o vinagre de maçã. E os mesmos estudos foram feitos com outros carboidratos, como por exemplo a batata. Se você come a batata com vinagre de maçã, tem um aumento 43% menor do índice de glicose no seu sangue. E um outro artigo muito interessante mostrou que se você come um pão com vinagre de maçã,
você tem a diminuição da sua glicose, a diminuição dos níveis de insulina, porque o seu corpo fica mais sensível à insulina, não precisa de tanta insulina, e mais interessante, você mantém sem apetite por mais tempo, ou seja, isso ajuda você a diminuir a quantidade de calorias que você come, diminui a ingesta de energia que facilita o seu emagrecimento. Então, é excelente para controlar também a glicose. Outro benefício muito interessante do vinagre de maçã, e é por isso que eu recomendo muito para os meus seguidores, meus pacientes, é de baixar os níveis de colesterol e de triglicerídeo. O vinagre de maçã estimula um processo enzimático que se chama AMPK. É um palavrão, né? Mas você não precisa saber o que significa. Esse processo, quando é estimulado, ele ajuda a queimar os triglicerídeos para gerar gordura. Então, a sua gordura no corpo, ou o triglicerídeo que está circulando no seu sangue, é queimado mais rapidamente quando você utiliza o vinagre de maçã. Então, ele ajuda a diminuir tanto a gordura corporal quanto os níveis de triglicerídeos no sangue e também a gordura no fígado, que a maioria da gordura que é acumulada no fígado é na forma de triglicerídeo, e o vinagre de maçã ajuda a queimar também esse triglicerídeo, diminuindo os níveis de triglicerídeos. Outro benefício muito interessante do vinagre de maçã é de baixar a pressão arterial. E como é que ele faz isso? O nosso controle da pressão arterial é feito por um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona. E esse controle do sistema é muito importante estar totalmente equilibrado, porque senão você tem a pressão ou muito alta ou muito baixo. As duas são um risco muito grande para a sua saúde. Se está muito alto ou se está muito baixo, é muito perigoso. E o vinagre de maçã ajuda a controlar esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, equilibrando também a pressão arterial. Agora, a gente está falando de benefícios aqui, existem alguns riscos do consumo do vinagre de maçã. E fica aqui que eu vou te explicar ainda hoje como escolher e como tomar um vinagre de maçã de qualidade. Quais são os riscos para a sua saúde? Primeiro, que ele atrasa muito o esvaziamento do seu estômago. Quando a gente come, nosso estômago fica estufado e ele começa a esvaziar aos poucos, né, para passar para o nosso intestino aquele alimento que a gente comeu. E o vinagre de maçã, ele atrasa esse esvaziamento do estômago, o que é bom porque a gente perde o apetite mais rapidamente quando a gente começa a comer. Então isso é muito interessante. Ocorre que se você tem uma úlcera ativa, uma ferida no estômago, esse alimento vai ficar mais tempo no estômago e também o ácido que dissolve o alimento, que a gente excreta no estômago, não é? Que é o ácido clorídrico, vai agredir um pouco essa úlcera que já está ativa. Então, se você tem uma úlcera, está em tratamento para úlcera, não vale a pena você utilizar o vinagre de maçã. E lembrando que o diabético, geralmente, ele já tem um esvaziamento do estômago mais lento. Então, se você está com alguma úlcera e é diabético, isso pode atrapalhar ainda mais o seu esvaziamento. Então, muito cuidado com isso. Outro ponto negativo do vinagre de maçã, principalmente se você já passou dos 50, 60 anos, é que ele pode dificultar o ganho de massa muscular. Por quê? Porque você viu que ele atrasa o esvaziamento do gástrico, né? Atrasa a digestão, diminui o apetite e isso pode fazer você comer menos. Você comendo menos, você tem menos nutrientes, menos proteína e pode acelerar a sua perda de massa muscular, principalmente se você já come pouco, tem dificuldade de fazer uma alimentação de qualidade. Então, muito importante também, se você já perdeu massa muscular, tenha cuidado com o consumo de vinagre de maçã. Outro ponto muito interessante é que se você usa o vinagre de maçã, por ele ser ácido, ele enfraquece o esmalte do seu dente. O esmalte é essa cobertura branca do seu dente. O que acontece? Ele enfraquece, deixa ele mais friável, mais quebradiço, como se fosse aquela mangueira que a gente esquece no jardim e o sol fica batendo todos os dias, ela fica mais fácil de esfarelar. Então, eles podem enfraquecer o seu esmalte e, por isso, se você tomou vinagre de maçã,
Bocheche depois, bocheche com água fresca para tirar o excesso de esmalte que fica em cima dos seus dentes e evite escovar o dente, principalmente 30 minutos depois de você utilizar o vinagre de maçã. Então assim você já vai proteger o seu esmalte e evitar esse desgaste acelerado dos seus dentes. Outro perigo é com a pele. Se você vai se expor ao sol, principalmente, evite ter o contato do vinagre de maçã na pele, que isso pode causar queimaduras. Quando entra em contato com o sol, aquela pele que foi suja, né, com vinagre, pode causar uma queimadura e isso pode ser um problema para você. E o outro problema são queimaduras no esôfago. É bem raro isso acontecer com vinagre líquido, mas existem casos de cápsulas de vinagre de maçã, e muita gente toma em cápsulas, que ficam presas no esôfago, vão agredindo o esôfago por causa da liberação desse ácido acético pela cápsula. Então, eu prefiro não utilizar o vinagre de maçã em cápsula, utilizar ele na natureza, né, da melhor forma possível, que eu acho também que é mais saboroso. Outro ponto muito importante, se você está pensando em utilizar o vinagre de maçã, é saber quais os medicamentos que você está usando, porque ele pode interagir com alguns medicamentos. Então, se você é diabético, como eu falei, ele ajuda a diminuir os níveis de glicose no sangue. Então, você pode precisar, depois de começar a utilizar o vinagre de maçã, controlar melhor outros medicamentos para diabetes, para não ter um risco de ter hipoglicemia, níveis muito baixos de glicose no seu sangue. Se você toma medicamento antiarrítmico, ou seja, para tratar a arritmia do coração, como a digoxina, esse remédio, assim como alguns diuréticos, que são utilizados para baixar a pressão arterial, podem acelerar a perda de potássio. Você começa a jogar fora o potássio na sua urina, né? O rim começa a excretar potássio. E o vinagre de maçã pode acelerar essa perda de potássio. Então, se você toma digoxina ou medicamentos diuréticos, cuidado também com seus níveis de potássio, tá bom? Então, esses são a atenção que você tem que ter com alguns medicamentos que você possa estar tomando. E como escolher um bom vinagre de maçã? Isso é muito importante. Primeiro, você não pode comprar qualquer vinagre que você não vai ter os melhores benefícios. O ideal é você buscar, alguns mercados têm, ou então você compra na internet, um vinagre orgânico. Mas além de ser orgânico, ter certeza que ele é feito com a maçã cultivada sem agrotóxicos, para não ter agrotóxicos também no vinagre de maçã, é importante que ele seja não filtrado. E como é que você sabe isso? Você vê no fundo do vinagre de maçã aqueles gruminhos que a gente chama de mãe. Então, a gente chama de mãe, que são grumos de bactérias, né? Agregados de bactérias, que são bactérias muito interessantes para equilibrar a nossa flora intestinal. Então, um vinagre não filtrado tem aqueles gruminhos no fundo que são saudáveis, não é sinal que ele está sujo, pode consumir com tranquilidade. Outro ponto muito importante é que ele não seja um vinagre pasteurizado, que não foi aquecido e esfriado rapidamente para matar as bactérias com choque térmico. Porque se você matou as bactérias, não adianta ter a bactéria se a bactéria está morta, e essas bactérias que são benéficas para o nosso corpo, nem todas as bactérias são ruins para o nosso corpo, são também interessantes para a nossa saúde. Então, compre vinagres que não foram pasteurizados. E como você pode consumir com segurança? Então, se você já viu que não toma esses medicamentos que eu falei, se não tem esse risco, se não tem uma úlcera ativa, você pode utilizar vários momentos do dia. Muito interessante tomar de manhã. Meus pais utilizam há muito tempo vinagre de maçã pela manhã. Eles botam um copo com meio copo de água, um limão espremido e 2 colheres de vinagre de maçã, que é uma forma muito interessante de já começar o seu dia com mais saúde. Então você pode tomar de manhã. Pessoas que querem diminuir os níveis de glicose, de insulina durante a noite, podem tomar também sempre com água, não tome puro, que esse ácido acético pode ser muito agressivo para o seu estômago. Então sempre com um pouquinho de água, 1 colher ou 2, antes de dormir também. E para quem quer diminuir esse efeito de aumentar a glicose durante a refeição, principalmente aquelas refeições que contêm carboidrato, arroz, macarrão, ou se você está comendo pão, tome o vinagre de maçã
antes dessa refeição, em torno de 20 minutos antes da refeição, que isso vai fazer você ter menos picos de glicose, aumento de glicose no seu sangue, que são altamente negativas, aumenta a inflamação, aumenta a liberação de substâncias inflamatórias na sua corrente sanguínea. Então você pode tomar antes da refeição, antes de dormir ou de manhã, de acordo com a sua resistência e o seu gosto pelo vinagre. Até 4 colheres por dia é bem seguro. Então 4 colheres de sopa tem em torno de 20 ml de vinagre de maçã. Então procure de qualidade e utilize, que eu tenho certeza que essa dica vai começar a modificar a sua saúde para melhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gosta de conteúdo de saúde, eu peço para você compartilhar, compartilhe no Facebook, no YouTube, nos grupos de WhatsApp, para a gente poder alcançar mais pessoas e eu ficar sempre estimulado para fazer esse conteúdo com todo carinho para você que está melhorando a sua saúde. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.